Olá, nesta videoaula sobre o Scilab, vamos ver o seu uso como calculadora. O Scilab ele possui uma janela principal chamada de console e nela as instruções são digitadas no prompt e após a tecla Enter ser pressionada, o programa expõe o resultado. Então, por exemplo, eu quero fazer a conta 1 mais 1. Pressiono a tecla Enter e vamos ter o resultado. Lembrando que na multiplicação vamos usar o asterisco, na divisão a barra, a potência a gente vai representar com o circunflexo, com o chapeuzinho, e a raiz quadrada a gente vai usar a função sqrt. Então, por exemplo, se eu quero calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, então, utilizando o teorema de Pitágoras, vamos calcular a raiz quadrada, sqrt, entre parênteses, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, aí fechamos o parênteses, e aí a gente vai ter a hipotenusa para ser calculada. Se eu quiser, por exemplo, colocar o comentário aqui que se trata da hipotenusa, eu uso duas barras para dizer que a hipotenusa é um comentário qualquer, e aí eu teclo Enter, vai aparecer o resultado da conta, mas não aparece o comentário. Vamos ver outro exemplo. Então vamos pegar a conta, por exemplo, é 4,3 ao quadrado menos 7, isso tudo sobre 1,4 mais 2 vezes 3,2. Nesse exemplo nós temos que fazer uso do parênteses para a conta dar certo. Então, no caso, eu vou abrir parênteses, vai ficar 4. Aí no caso a gente não usa a vírgula, a gente usa o ponto, 4,3 ao quadrado menos 7, aí fecha parênteses, aí sobre, aí abre o parênteses, 1,4 mais 2, aí o vezes aqui é o asterisco, 2 vezes 3,2, daí fechamos o parênteses e temos o resultado. Para acessar os resultados anteriores, nós usamos as setinhas, tá? Então cada vez que eu pressiono a setinha, ela mostra os resultados que foram as contas que foram feitas anteriormente. E se eu quiser limpar a tela, e nessa videoaula frequentemente eu vou fazer isso para limpar a tela, a gente usa o comando clc. Então eu vou colocar aqui clc e ele vai limpar a tela. Vamos falar agora um pouco sobre as variáveis. Então vamos supor, se eu faço b igual a 3, então eu vou atribuir a variável b o valor 3. Vamos supor c valendo 4. Lembrando que eu poderia colocar essas duas variáveis, b igual a 3, numa só linha, usando a vírgula aqui. Então b igual a 3, aí vírgula, c igual a 4. Tá? Então ficaria da mesma forma. Eu vou usar o comando clc novamente aqui para limpar a tela. Mas quando eu uso o comando clc, as variáveis elas estão na memória. Então agora vamos fazer uma continha com essas variáveis. No caso, o cálculo da hipotenusa. Então vai ficar sqrt, então vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado, no caso aí que vai dar 5. Vamos voltar ao último resultado e vamos supor que essa minha última conta aí, vamos supor que eu não quisesse que o resultado aparecesse. Então, quando eu não quero que o resultado apareça, eu coloco ponto e vírgula no final. Então, nesse caso, quando eu teclo Enter,
o resultado não aparece aqui no visor. Esse uso da ponto e vírgula ele é útil em muitos casos, por exemplo, quando a minha conta o resultado é bastante grande. Vamos supor, vamos usar aqui o comando rand. Vamos montar uma matriz 100 por 100 com números pseudo-aleatórios aqui. Então, quando eu teclar Enter, ele vai aparecer vários números aqui, né? No caso, nós formamos uma matriz 100 linhas e 100 colunas com números pseudo-aleatórios. E isso não é útil, por exemplo, ficar com a tela carregada de números. Então, para evitar isso, eu posso colocar após o comando aí o ponto e vírgula, né? Então ele não vai encher a tela com todos esses números aqui. Eu vou limpar a tela aqui novamente. E agora vamos fazer uma continha aqui, 2 mais 2, por exemplo. E aqui eu não atribuí para essa conta nenhuma variável, mas ela está armazenada aqui na variável ANS. Então, por exemplo, se eu colocar ANS aqui, ela vai mostrar o 2 aqui. Se eu colocar, por exemplo, ANS vezes 5, ela vai pegar o resultado 4 e vai multiplicar por 5, que vai dar 20 aqui. Limpar a tela aqui e vamos falar um pouquinho sobre os comandos de atribuição. O comando de atribuição ele é usado para atribuir ou modificar a informação contida numa variável. Então, no Scilab a gente usa o sinal da igualdade como comando de atribuição. Então, por exemplo, quando eu faço x igual a 3, eu estou atribuindo à variável x o valor 3. Se eu faço x igual a 2 vezes x mais 5, por exemplo, eu vou atribuir aqui a variável x duas vezes o antigo valor da variável x, que no caso seria 3, mais o 5. Então ficaria 2 vezes 3 daria 6, 6 mais 5 daria 11. Eu também posso limpar as variáveis com o comando clear. Por exemplo, se eu colocar clear x, eu vou limpar a variável x aí. Então, por exemplo, se eu colocar novamente x aqui, ele vai dizer que a variável não está definida. Agora vamos supor, se eu coloco b aqui, ele vai mostrar o valor da variável b. E se eu colocar clear, ele vai limpar todas as variáveis. Então, por exemplo, se eu for colocar o valor a aqui, ele vai dizer que não está definida e assim por diante. Vou limpar novamente a tela aqui, o CLC, e falar um pouquinho sobre as constantes. Então, vamos ter algumas constantes, por exemplo, a unidade imaginária. A gente vai representar a unidade imaginária por porcentagem i, né? Lembrando que a unidade imaginária é a raiz quadrada de menos 1. Então aparece o i. A outra bastante utilizada é o π, então é porcentagem π. Vamos supor eu quero calcular seno, então eu vou usar de π sobre 6, então vai ficar seno porcentagem π aí sobre 6 vai dar 0,5, que é o seno de 30. Agora, se eu colocar seno de 30 graus, se eu colocar seno de 30, o resultado não vai ser o seno de 30 graus. Quando for graus, a gente tem que colocar um D, né, que é o degree. Então, seno, agora sim está seno de 30 graus, aqui embaixo, né, que deu 0,5.
limpar a tela aqui para ficar mais em cima. Vamos supor, eu quero calcular E elevado a 2, o número natural elevado a 2, então eu uso o ESP, vai ficar ESP elevado a 2, ESP 2. Tá? Então vamos supor, eu quero calcular ESP 1, E elevado a 1, então vai aparecer o valor aqui do número de Euler. Esse número também posso colocar porcentagem E, vai aparecer o número de Euler. Vamos supor que numa certa conta eu dividi por zero, então 2 dividido por zero, por exemplo, o resultado que vai aparecer aqui é o inf, que é o infinito, né? Vamos supor que numa certa conta ficou 0 sobre 0 na conta, então vai aparecer essa mensagem aqui, que não é um número. Agora, se eu colocar log de 5, aqui não vai ser o log na base 10, vai ser o log natural, tá? Então isso aqui é o logaritmo natural, que no caso vai ser o logaritmo natural de 5 que vai dar esse valor, tá? Então vamos supor, eu quero calcular log natural do E, o número E, então vai dar 1, tá? Agora, se eu quero logaritmo decimal, então eu coloco log, depois eu coloco 10 e depois o número que eu quero calcular. Vamos supor logaritmo decimal de 1000. Então o resultado vai ser 3. Quero calcular o número absoluto de um certo valor. Então vamos supor número absoluto de menos 5. Então teclando, nós vamos ter o valor absoluto, que é o 5. Então nessa videoaula vimos algumas funções do Scilab, e numa próxima vamos ver outras funções e outros tópicos do assunto. Até a próxima.